É verdade. Vamos voltar um pouquinho para você, mas voltando para você, a gente vai estar falando também de Chico Xavier. Você, na sua vida, do seu lado de biógrafo, né, historiador, você publicou 2 livros, O Voo da Garça, né, e Voo da Garça e Nas Trilhas da Telha, não é isso? Isso, Nas Trilhas da Garça. Então, fala um pouquinho dessas obras. Eu já soube, você já repassou para nós que já vem outra obra justamente para fechar, né, esse trabalho seu nessa linha de pensamento, né, de Chico Xavier. O que é que representa esse voo, né, da Garça? Ok, então vamos lá, Ivan. Eu nunca tive interesse, amigos, de escrever nada sobre o Chico. Nunca. Conheci ele em 81, mas em 2008 nós tivemos o primeiro encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra, organizados pelo Carlos Antônio Bacelli, Geraldo Lemos Neto e por mim. Nos reunimos e resolvemos, assim como outros amigos, organizar esse evento, não para mitificar, nem para divinizar o Chico, mas para divulgar sua vida e sua obra. E aí, quando eu estive em 2008 em Uberaba, eu senti internamente uma necessidade de manifestar também a minha história, a minha convivência, e também dar o meu testemunho em relação ao Chico. Resolvemos então, em 2010, lançamos o primeiro trabalho, O Voo da Garça, Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Por que a Garça? Eu fui estudar a história da minha cidade, aqui Pedro Leopoldo. Eu moro em Pedro Leopoldo, terra natal de Chico Xavier, e comecei a estudar sobre a história da minha cidade. Curiosamente, encontrei um escritor pedro-leopoldense, católico, chamado José Issa Filho, que já tinha escrito muitas obras sobre Pedro Leopoldo. E eu encontrei em uma dessas obras uma entrevista que ele realizou com uma famosa benzedeira aqui da cidade naquela época, chamada Satomásia. E Satomásia disse ao José Issa, porque antes não tinha escrito, as histórias eram orais, eram faladas, né? E as pessoas iam reproduzindo através da palavra, que no amanhã do dia 2 de abril de 1910, está lá no registro, dia de nascimento do Chico Xavier, Satomásia falou que foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco de garças bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. Eu achei essa história, inclusive eu coloco essa história na introdução do nosso primeiro trabalho, eu me apropriei desta história para dizer que uma dessas garças, Chico Xavier, pousou na cidade de Pedro Leopoldo. E olha como completa o poeta José Issa Filho, falando do Chico, falando da garça, trazendo amor e compaixão, e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Portanto, o nome Garça e a trilogia da Garça é para falar, evidentemente, desse missionário chamado Francisco de Paula Cândido, nome de registro, Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, ou como ele mesmo se intitulava, Cisco Xavier. Cisco de Deus, né? Como diz o nosso companheiro Sérgio, né? Um verdadeiro cisco de Deus. E o primeiro trabalho é para falar do Chico na sua terra natal, entre 1910 a 1900
1959. Eu utilizei, nos 3 livros, a mesma metodologia. Pesquisa bibliográfica, eu procurei ler tudo que se falava e se fala sobre o Chico. Então, documentos primários, livros biográficos, jornais, revistas, tudo que se falasse do Chico. Utilizei depoimentos antigos e depoimentos atuais. Na época eu lancei o livro em 2010, no centenário do Chico. Utilizei, inclusive, aqueles depoimentos, valiosos depoimentos da doutora Marlene Nobre, lançado, ela esteve em Pedro Leopoldo em 1977. E naquela época, através da Folha Espírita, lançou uma homenagem dos 50 anos da mediunidade do Chico, através de uma revista, que posteriormente, cumprindo uma promessa ao Chico, ela transformou no livro Meus Pedaços do Espelho, 6 meses antes dela desencarnar. Curiosamente, ela partiu, ela retornou à pátria espiritual, mas cumpriu o que ela havia prometido a Chico Xavier. E o terceiro recurso metodológico foram as fotografias. Utilizei muitas fotografias, aliás, nos 3 trabalhos. Porque eu vou pegar aquele dito popular, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E também para não ficar um livro chato, acadêmico demais, cansativo. Então, eu transitei entre o poético e o acadêmico, falando do Chico aqui em Pedro Leopoldo. Quem for ver a capa do primeiro trabalho é uma garça solitária. O que é que eu quero dizer com isso? Que para mim o Chico, ele foi uma alma solitária. Triste não. Mas, claro que ele viveu sob a influência do seu tempo. Mas eu não tenho dúvida, em alguns momentos ele extrapolou o momento que ele vivia. Por isso que era considerado, aqui na cidade, antes de ser muito conhecido, um menino maluquinho. Pegando aí o personagem do Ziraldo, um maluco beleza, né? Um estranho. Imagina aquele estranho e bondoso menino andando pelas ruas conservadoras de Pedro Leopoldo no início do século passado. Nós não tínhamos nem prefeito. Quem que era a maior autoridade abaixo do prefeito? O sacerdote católico, né? Que não entendendo o que se passava com aquela criança, rotulava como se fosse uma pessoa que mantinha parte com o diabo, com o demônio, um maluco, um menino esquisito. Então eu coloco que ele foi uma alma solitária. Triste não, porque o Chico era um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. O Chico era profundamente bem-humorado. E olha que ele teve uma vida muito sofrida. Muito sofrida. A infância dele não foi uma infância feliz, né? Sobretudo perdendo a mãe muito cedo, perdendo a madrasta aos 21 anos. Um homem carente de mãe, viu, Ivan? Eu costumo dizer que o Chico foi um homem carente de mãe. Eu acho que missionário não pode ter mãe. Porque a mãe, às vezes, quer proteger demais. E o Chico foi um homem que demonstrou essa carência a vida toda. Bom, lancei o primeiro, 2010. 2016, resolvemos falar do Chico nas Minas Gerais. Então, além de Pedro Leopoldo, ele transitou, pelo menos, no mínimo, umas 40 cidades, até pela função do trabalho dele, né? Ele era funcionário público federal, lotado na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, e uma das tarefas que ele tinha era acompanhar os parques de exposições agropecuárias pelo Estado. Então, ele cumpria suas obrigações profissionais e, nos momentos de lazer, visitava casas espíritas, psicografava, coisas assim. E, é claro, no segundo trabalho, eu não poderia deixar de destacar Uberaba, né? A segunda
a segunda casa, digamos assim, do nosso Chico. E aí eu retrato Comunhão Espírita Cristã, Grupo Espírita da Prece. Passei momentos inesquecíveis, não só em Pedro Leopoldo, mas também em Uberaba. Vocês vão ver a capa do segundo trabalho, é uma garça com os pés no chão. Olha aí. Na verdade, eu não participei muito desse primeiro, desse segundo, essa aqui é a primeira capa. O segundo trabalho é uma garça que está com os pés no chão, né? Quando eu peguei a capa, eu fiz a seguinte analogia. Mesmo tendo duas grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, Chico Xavier permaneceu entre nós com os pés no chão. Então eu descrevo essa caminhada e tem uma característica o segundo trabalho. Eu também exponho mais as consequências dessa convivência do Chico na minha vida. Eu diria que o primeiro eu fiz um papel mais de historiador. O segundo, eu falei também, eu trabalhei como historiador, mas também coloquei momentos muito pessoais, casos que aconteceram comigo, sobretudo, e alguns outros casos que eu achei muito significativos, e coloquei no segundo trabalho. E o terceiro, encerrando a trilogia da garça, eu vou falar do Chico fora do estado de Minas Gerais. Por quais estados onde ele transitou? Rio, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Então ele transitou pouco, digamos assim, né? Percorreu poucos lugares. Ele não esteve no Nordeste, ele não esteve no Norte, e no Sul, ele não esteve nem no Rio Grande do Sul, nem em Santa Catarina, mas ele esteve em 4 cidades do estado do Paraná. Então eu vou falar do Chico pelos estados, e vou falar também o Chico pelo mundo. Ele fez 2 grandes viagens nos anos de 65 e 66 no continente americano e no continente europeu. Vou aproveitar a oportunidade e divulgar algumas cartas de conteúdos universais, porque nesses 21 anos de convivência, eu recebi pelo correio, autografado pelo Chico, 132 livros autografados, cartões, mensagens e cartas. Então tem um capítulo que eu chamo Cartas de Chico Xavier. Eu estou compartilhando com o leitor, porque são conteúdos universais. Isso não pertence só a mim. Ele não está falando só para mim, ele está falando para todos nós. E vocês vão ver a riqueza de detalhes. Como eu tenho dito, Ivan, Chico Xavier exerceu a difícil arte de escutar para que muitos pudessem falar e escrever por seu intermédio. Ele era capaz de falar uma linguagem toda detalhista, rebuscada, um vocabulário de alto padrão, mas ele também era capaz de conversar com alguém popularmente. Então, meu nego, tá bom, filho? Que trem bom sou, como diz o bom mineiro. O Chico, por isso que o Chico é uma figura midiática, que se identifica com o nosso país e com os filhos desse país. Tal a simplicidade, tal a leveza que ele trazia nessa sua convivência com todos nós, né? Foram vários amigos e companheiros que puderam estar ao lado de Chico Xavier. Vamos lançar, portanto, Ivan, só finalizando, em abril de 2023, nós estaremos lançando no 5º Festival de Luz, promovido pela Fundação Cultural Chico Xavier. Vale a pena, eu vou estar colocando um pouco mais adiante nas minhas redes sociais,
Quem desejar conhecer Pedro Leopoldo, aproveita e vem aqui conhecer o Festival de Luz, promovido pela Fundação Cultural Chico Xavier. Eu vou me programar para fazer um TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS.